Quando pensamos em manifestação, muitas vezes acreditamos que precisamos falar sobre nossos sonhos, compartilhar nossos planos, expor cada passo da nossa jornada para que ela se torne real. Existe quase uma sensação de urgência em contar, como se o ato de verbalizar fosse um sinal de força, de confiança, de coragem. Mas, silenciosamente, há algo muito sutil acontecendo. Cada palavra lançada antes da hora pode estar desviando a energia que deveria permanecer dentro de você, nutrindo a semente da sua criação. Muitos acreditam que dividir seus planos com outras pessoas é uma forma de motivação. Mas o que quase nunca percebemos é que, nesse movimento, abrimos portas para algo invisível. A interferência de opiniões, julgamentos, expectativas e até mesmo as dúvidas dos outros. Esse ruído externo se mistura com o seu campo interno e, sem perceber, começa a atrasar aquilo que já estava em gestação. Assim como um fruto colhido verde não amadurece, uma ideia exposta antes do tempo perde sua força natural de florescer. Bruce Lipton nos mostra que nossas crenças inconscientes estão operando o tempo inteiro, moldando nossas escolhas e criando os filtros da realidade que vivemos. Quando falamos da nossa vida sem que a energia esteja consolidada, essas crenças escondidas encontram espaço para se manifestar, trazendo inseguranças, comparações e medos. E, de repente, aquilo que era puro e poderoso dentro de você começa a se fragilizar diante da expectativa externa. Joe Dispenza explica que o coração e o cérebro criam campos eletromagnéticos que respondem ao estado interno. Quando você fala sobre algo que ainda está apenas em processo, o seu campo, que deveria estar focado em coerência, começa a se dispersar. É como se sua energia, em vez de se concentrar em construir a ponte para o futuro, se espalhasse em muitas direções, tentando agradar, justificar ou corresponder ao olhar dos outros. Pense na metáfora da semente. Ninguém planta uma semente e no dia seguinte a expõe à luz, esperando que cresça mais rápido. Ela precisa do silêncio da terra, da proteção da escuridão, do tempo invisível da gestação. O mesmo acontece com seus sonhos. Eles precisam desse recolhimento, dessa maturação silenciosa, antes de se tornarem realidade no mundo externo. E aqui surge a provocação. E se o simples ato de falar sobre sua vida fosse, na verdade, o maior ladrão de energia da sua manifestação? E se o silêncio, que muitas vezes confundimos com fraqueza, fosse justamente a proteção necessária para que aquilo que você deseja cresça com força, até o momento certo de florescer diante do mundo? Existe uma ideia muito comum de que falar sobre nossos sonhos os torna mais reais, como se o simples ato de contar fosse um selo de compromisso com o futuro. Há quem acredite que compartilhar é um exercício de coragem, que verbalizar reforça a intenção e dá mais força ao desejo. Mas a verdade é que esse movimento, tão comum e aparentemente inofensivo, pode esconder um erro invisível: acreditar que a palavra prematura é poder, quando na verdade ela pode ser fraqueza. Neville Goddard nos lembra que a verdadeira criação não acontece na boca, mas na imaginação. É dentro do silêncio da mente que a realidade começa a ser moldada. A cada imagem que você sustenta internamente, você já está gestando a vida que deseja. Quando essa imagem é exposta cedo demais ao olhar externo, ela perde a intensidade de sua gestação interior e corre o risco de se dissolver sob a influência da dúvida ou do julgamento alheio. O espaço que deveria ser fértil e protegido torna-se vulnerável. A biologia nos oferece uma metáfora poderosa. Pense em um embrião. Ele não pode ser exposto ao mundo antes do tempo sem colocar em risco sua sobrevivência. Precisa do útero, precisa do silêncio, precisa da escuridão para se desenvolver. Da mesma forma, os projetos da sua alma também pedem esse espaço íntimo de gestação. Falar antes da hora é como tentar colher um fruto ainda verde. E o que poderia ser doce e nutritivo se torna amargo e frágil. Esse erro invisível nasce da confusão entre expressão e manifestação.
Enquanto a manifestação é o resultado de uma energia consolidada, a expressão precoce é apenas a liberação dessa energia, muitas vezes sem forma, sem raízes, sem consistência. Ao acreditar que falar fortalece, você pode estar desperdiçando exatamente a energia que deveria estar alimentando a construção silenciosa da sua realidade. Toda vez que você fala sobre algo importante da sua vida, você entrega uma parte da sua energia junto com as palavras. Cada detalhe que você compartilha carrega não apenas informação, mas também emoção, expectativa e vulnerabilidade. E ao fazer isso repetidas vezes, o que deveria permanecer concentrado em você começa a se fragmentar, a se diluir em diferentes direções. A energia que estava sendo usada para construir silenciosamente a ponte até a sua manifestação, agora é desperdiçada em conversas que alimentam mais o ego do que o propósito. Bruce Lipton nos lembra que 95% das nossas ações e percepções são guiadas por programas subconscientes. Isso significa que, ao falar demais sobre sua vida, você não está apenas expressando o que deseja, mas também expondo as crenças ocultas que habitam dentro de você. Cada frase pode trazer à tona uma dúvida disfarçada, um medo não resolvido, "e se não der certo?", escondido entre as palavras. Sem perceber, você reforça essas programações internas e permite que elas ganhem espaço, enfraquecendo o campo daquilo que deseja manifestar. E há ainda um outro fator invisível. Quando suas palavras chegam aos ouvidos de alguém, elas não ficam neutras. Elas passam a ser filtradas pelas crenças e experiências dessa pessoa. O que você falou com entusiasmo pode ser recebido com descrença, crítica ou até mesmo com inveja. E esse retorno, mesmo que sutil, pode semear em você a dúvida ou a necessidade de validação. Aos poucos, em vez de caminhar com firmeza em direção à sua manifestação, você se vê preso a perguntas como: será que eles acreditam em mim? Será que vai dar certo mesmo? E essa dispersão interna começa a atrasar todo o processo. O silêncio, por outro lado, concentra. Ele preserva a força vital daquilo que ainda está em gestação. Quando você guarda seus planos dentro de si, a energia permanece íntegra, disponível, pulsando na direção da criação. É como um rio que corre em uma única direção, sem se perder em desvios. Quando você fala demais, esse mesmo rio se divide em pequenos riachos e a força da corrente se enfraquece. Talvez o exercício mais profundo aqui seja parar e observar. Quantas vezes você sente a necessidade de contar? Quantas vezes você busca nas palavras o conforto que só o silêncio poderia dar? Pergunte-se, com honestidade: isso que eu vou falar me fortalece ou me fragiliza? A resposta pode revelar não apenas o hábito de dispersar energia, mas também a chave para recuperar o poder que você já tem dentro de si. Quando você compartilha seus planos ou sua vida antes do tempo, algo muito sutil acontece. Aquilo que antes era apenas seu, íntimo, protegido, passa a carregar também o peso do olhar alheio. Já não é apenas o seu desejo em gestação, mas um desejo exposto, agora medido pelas expectativas de quem ouviu. Essa mudança é quase imperceptível no início, mas pode se tornar um fardo silencioso que enfraquece a sua conexão com a manifestação. Joe Dispenza explica que o campo quântico responde ao estado interno, não às palavras soltas. Se você fala sobre algo e depois, em silêncio, começa a sentir ansiedade em relação ao julgamento dos outros, a energia que deveria estar direcionada para a criação começa a se fragmentar. O foco sai do que você está construindo e se prende na preocupação de corresponder, de provar, de não decepcionar. O resultado é um campo interno incoerente, cheio de ruídos emocionais. Pense em quantas vezes alguém compartilhou um plano com entusiasmo e depois de ouvir comentários como "isso é arriscado", "será que é para você?", ou até mesmo um silêncio frio, sentiu que sua força diminuiu. Quantas vezes você mesmo já se sentiu travado após falar demais e perceber que não recebia o apoio que esperava?
Esses momentos não são apenas incômodos, eles funcionam como microferidas na confiança, abrindo brechas para a dúvida e para o medo. E é nesse espaço que a manifestação se atrasa, porque o universo não responde ao que você diz, mas ao que você vibra. E se, após falar, você passa a vibrar insegurança, pressa ou cobrança, a coerência necessária se perde. Em vez de avançar, você começa a caminhar em círculos, tentando administrar a expectativa dos outros ao invés de sustentar a sua própria visão. Há uma sabedoria antiga que sempre guardou o silêncio como parte da proteção dos sonhos. As culturas iniciáticas entendiam que revelar algo antes do tempo era enfraquecer sua força. Não por medo do outro, mas porque reconheciam que o olhar externo tem poder. Quando você entende isso, percebe que o silêncio não é isolamento, é maturidade. É escolher preservar o espaço íntimo onde sua criação ainda está se fortalecendo, sem abrir brechas para vozes que não compreendem o que você sente e deseja. O silêncio não é vazio, ele é cheio de potencial. É nesse espaço que a energia da sua criação se concentra, se fortalece e se organiza. Quando você guarda seus sonhos, seus planos e seus desejos para si mesmo, sem distribuí-los prematuramente, você está permitindo que eles se desenvolvam com profundidade, que enraizem de maneira sólida e que adquiram consistência antes de emergirem no mundo externo. Bruce Lipton nos mostra que nossas crenças inconscientes atuam de forma silenciosa, moldando nossa percepção e nossas ações. O silêncio, nesse contexto, funciona como um escudo natural. Mantém sua energia longe das interferências externas e protege o campo interno de dúvidas e julgamentos. Ele permite que você observe, ajuste e fortaleça suas intenções sem se perder em reações ou comparações que vêm de fora. Joe Dispenza reforça que o cérebro e o coração operam como um sistema de feedback. Quanto mais coerência existe entre o que sentimos e pensamos, mais clara e potente se torna a energia que construímos para a manifestação. Falar prematuramente quebra essa coerência. O silêncio a preserva. Cada pensamento, cada visualização, cada sentimento concentrado internamente é como a semente que cresce sob a terra antes de ver a luz do dia. Imagine um jardim secreto, fechado, protegido. As sementes ali plantadas não precisam se exibir. Elas germinam lentamente, encontram espaço, absorvem nutrientes, se fortalecem, até que finalmente estejam prontas para florescer. Seus desejos funcionam exatamente assim. O silêncio é o solo fértil onde eles se desenvolvem. Quanto mais você o respeita, mais robusta será a manifestação quando finalmente se revelar. O silêncio também permite que você perceba sinais que falariam se fossem precipitados. Detalhes sutis do processo se tornam claros, ajustes internos podem ser feitos, e a energia que você nutre se transforma em um fluxo concentrado, preparado para se tornar realidade. Guardar para si não é recuar, é fortalecer. É esperar que a força da sua criação se manifeste no momento certo, íntegra, sem dispersões, sem interferências, sem atalhos que enfraquecem. Quando chega a hora certa, a palavra deixa de ser um risco e se torna um instrumento de poder. Depois que a energia interna já se consolidou, depois que o desejo se fortaleceu e o campo interno se tornou coerente, compartilhar passa a amplificar a manifestação, em vez de dispersá-la. A palavra, nesse momento, não é vazia nem prematura. Ela é a extensão natural de algo já sólido, visível dentro de você. Neville Goddard nos lembra que a imaginação interna precede a expressão externa. Quando você se comunica a partir de um estado de certeza, de experiência já sentida e vivida internamente, suas palavras carregam força real. Elas não são apenas sons ou histórias, mas projeções de um estado consolidado que reverbera no ambiente, afetando não apenas você, mas também aqueles que estão prontos para receber essa energia. Bruce Lipton explica que a coerência entre pensamento, emoção e ação
gera mudanças biológicas. Quando você fala com convicção e alinhamento interno, seu corpo reage, seus hormônios e neurotransmissores respondem, e sua energia externa se ajusta à realidade que você já sustentou internamente. O resultado é uma comunicação poderosa, capaz de mobilizar circunstâncias favoráveis, criar conexões e abrir portas que antes estavam invisíveis. O momento certo para falar não é determinado por um calendário ou por convenções externas, mas pelo estado interno. Quando você sente paz, segurança e clareza, quando a ansiedade e a dúvida não estão mais presentes, é hora de externalizar. Cada palavra, então, se torna um reflexo da força que você cultivou em silêncio, e não uma tentativa de preencher lacunas de insegurança. Assim, a palavra deixa de ser um risco e se transforma em catalisador. Ela se torna uma ponte que conecta o mundo interno ao externo, uma manifestação consciente de algo que já existe no seu campo. Guardar para si não significa silenciar para sempre. Significa nutrir, até que a hora de expressar seja a hora de expandir, consolidar e concretizar. O ato de falar demais sobre sua vida, seus planos ou seus sonhos, não é apenas um hábito comum. É um pequeno vazamento de energia que, sem perceber, enfraquece o campo da sua manifestação. Cada palavra prematura carrega não só informação, mas também emoção, expectativa e vulnerabilidade, dispersando a força que deveria permanecer concentrada dentro de você. O silêncio, por outro lado, protege, fortalece e organiza essa energia, permitindo que o desejo se consolide antes de se revelar ao mundo. Bruce Lipton nos lembra que nossas crenças subconscientes moldam não apenas nossas ações, mas nossa biologia. Guardar sua energia, nutrir seus planos internamente e respeitar o tempo de gestação do seu desejo é um ato que altera seu estado interno de forma concreta. Neville Goddard reforça que a imaginação persistente, vivida como se já fosse realidade, é a ponte entre o invisível e o manifesto. O que você mantém em silêncio, se cultivado com clareza e coerência, se torna inevitavelmente mais sólido, mais potente, mais próximo de se concretizar. Pense no ouro. Antes de brilhar, ele precisa passar pelo fogo. O processo exige paciência, concentração e cuidado. Assim também é com a manifestação. Cada plano que você guarda, cada desejo que você fortalece internamente, é como um metal precioso sendo purificado, tornando-se mais resistente e pronto para o mundo. E quando chega o momento certo, a palavra deixa de ser risco e se torna aliada. Ela não é mais uma tentativa de validação, mas a expressão natural de algo que já existe, que já foi nutrido e fortalecido internamente. Falar nesse momento é expandir, consolidar e materializar com confiança. O convite final é simples, mas profundo. Observe o que você compartilha, sinta o que precisa ser guardado e confie no poder do silêncio como força de gestação. Quando a hora chegar, sua palavra não apenas contará sua história. Ela trará à realidade aquilo que já floresceu em seu mundo interior.